TV Folha, ao vivo, direto da redação da Folha de São Paulo, volta agora com os convidados filósofos Marcos Nobre e Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha de São Paulo. Primeiro, eu quero que Fernando Rodrigues, por favor, mostre alguns dados aí da apuração. Estamos com 99% das urnas apuradas em São Paulo. Exatamente, 99% das urnas apuradas em São Paulo. Enfim, acabou a eleição em São Paulo, como a gente sabe, José Serra com 31%, Fernando Haddad com 29%, Celso Russomano com 22% e Gabriel Chalita com 14%. É destacar no mapa da cidade de São Paulo uma mancha vermelha nas extremidades e uma mancha azul mais na área central. Daí podemos dizer o que isso representa um pouco. Representa mais ou menos aquilo que se esperava no início da campanha, quando imaginava-se que o PT teria votos ali nas extremidades e os tucanos no centro. Isso não aconteceu ao longo da campanha, mas aconteceu na última semana. Por quê? A polarização continua. E aí? Acho que a estrutura dessa polarização é uma estrutura PT-anti-PT. Eu acho que isso é uma característica de São Paulo desde a década de 90 e acho que se manteve até hoje, né? Agora, tem uma novidade que é a chamada terceira via, né, que engrossou um pouco, né? Somando os votos Chalita e Russomano, você tem uma parte do eleitorado que está também mostrando um certo descontentamento em relação a essa divisão PT-anti-PT. Dá uma olhada, cidade Tiradentes, que é o extremo leste da cidade de São Paulo. O PT ganhou, Fernando Haddad tem 46%. Não obstante, Celso Russomano teve expressivos 27%, Serra 12% e Chalita 12%. É isso que você está querendo dizer? Essa terceira via se expressa aí com Russomano e Chalita em algumas regiões? Exato. Sempre, como a estrutura é PT-anti-PT, sempre tem uma parte do eleitorado que não se reconhece nessa divisão. Agora, o tamanho desse eleitorado, também que não se reconhece na divisão PT-anti-PT, se deve em boa parte ao fato de que tanto a campanha do Haddad quanto a campanha do Serra começaram muito tarde, principalmente para o Haddad, que era um candidato relativamente desconhecido, né? Então, isso explica também uma ocupação de espaço por parte do Russomano e depois pelo Chalita, que começou a campanha bem cedo. E era um cara que tinha o Russomano, um sujeito que tinha um recall grande, né, Exato. de TV, aqui agora e tal. Pondé, o que você achou da candidatura Russomano e aquela conversa inicial de que era o defensor dos consumidores e tal, atraiu uma parcela mais conservadora aí do eleitor? Eu acho que, assim, é um conservador diferente do PSDB, primeiro. O PSDB nem sempre foi para o segundo turno em São Paulo. Muitas vezes essa coisa que fala o Marcos, PT, anti-PT, era um anti-PT ocupado por candidatos que não eram do PSDB, eu quero dizer. Agora, o Russomano me parece que foi uma espécie de balão. Eu acho importante que no final a gente tenha dois candidatos, que não acho muito diferente, mas assim, dois candidatos que têm uma história institucional, que têm propostas, e o Russomano não tem isso. Acho que no começo ele levou muito voto de gente que estava meio de saco cheio, uma certa afetividade que o Russomano trabalhou, o populismo assim do mais antigo e que deve ser superado numa democracia mais madura. E com o tempo acho que o eleitorado acho que campanhas de eleições para a prefeitura tendem a ser mais pragmáticas. Tem menos espaço para ideologia e mais espaço para problemas concretos. Porque na cidade a cidade inunda, a árvore cai na sua cabeça, a rua fica suja. Então, me parece que o Russomano significou uma variável ainda de uma certa política antiga. Então, eu vejo com bons olhos o fato de ter ido dois candidatos, independente de quem vencer, que sejam candidatos que são mais identificados com a institucionalização da democracia no país. Legal. Fernando, tem alguns outros dados aí de capitais que eu queria que você mostrasse. Rio de Janeiro está definida a eleição, primeiro turno. Eu acho que o que é relevante dizer são algumas capitais em que os atores nacionais tinham grande interesse. Vamos dizer que uma cidade importante é São Paulo, por óbvio, é a maior cidade do país, e depois havia uma outra que é muito relevante, que é Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós não temos ainda aí, não foi proclamado, mas enfim, acho que a esta altura quase que não há mais dúvida, com quase 100% dos votos apurados, a indicação é que, enfim, Márcio Lacerda está reeleito como prefeito de Minas Gerais e todo o esforço da presidente Dilma e do ex-presidente Lula não foram suficientes, essas ações de ambos, para levar Patrus Ananias para o segundo turno, o que indica
que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff têm poder, claro, ajudaram Fernando Haddad em São Paulo, todo mundo viu, mas o poder não é ilimitado. No caso de Belo Horizonte não funcionou, e outro caso emblemático é Recife, onde também foi eleito Geraldo Júlio do PSB, e o candidato petista, Humberto Costa, não foi ao segundo turno, aliás, ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar. Marcos, qual é a análise que você faz nacional do resultado dessas eleições? Quer dizer, a gente teria que analisar caso a caso, né? No caso de Recife foi um erro tático gravíssimo que o PT cometeu, e vai ter que fazer autocrítica disso e juntar os cacos, né? Agora, como ressaltou o Fernando Rodrigues, o que nós temos é uma situação em que o PSB do governador Eduardo Campos surge como uma força muito mais importante do que era. Nós vemos que quando foi criado o PSD, né, o partido do prefeito Gilberto Kassab, ele foi criado já num acordo tácito com o PSB do governador Eduardo Campos. E além disso, nós temos ainda um outro partido descontente da base do governo, que é o PDT, que sai também com prefeituras importantes. Se esse bloco se organizar para negociar espaço no governo de maneira conjunta, está apontando já para uma situação política nova, né? Ou seja, com a possibilidade de barganhar, de disputar espaço com o PMDB dentro do governo Dilma. Porque, no fundo, essas eleições municipais têm consequências para as eleições, para a eleição presidencial e para as eleições dos governos estaduais em 2014, muitíssimo importantes. Pondé, o que você gostaria de que Fernando Haddad e José Serra sentassem numa mesa para discutir a fundo? 3 assuntos. Eu gostaria de ver questões pragmáticas, e aí comecei a falar de enchente, eu ia falar sobre o problema da especulação imobiliária, problemas como o trânsito, mas na realidade, isso tudo para dizer o seguinte: o que eles imaginam da responsabilidade deles uma São Paulo em 2020, entende? Por exemplo, ou 2018, tanto faz o número, mas no sentido de resolver problemas da megalópolis que é São Paulo. E agora, o que eles podem fazer pensando, porque eu acho que esse é um problema eterno no Brasil. A gente vive como o presente fosse eterno e não tivesse futuro. Quer dizer, nessa eleição, até a gente estava conversando antes, Marcos, você acha que até houve alguma discussão de propostas, mas que isso foi provocado por uma proposta que causou ruído do Celso Russomano? Porque o Russomano ele se manteve onde ele se manteve porque ele despolitizou a política. Ele despolitizou a eleição, e a única maneira, então, de poder, vamos dizer, não atacar, porque eu não gosto dessa expressão, mas criticar o candidato, era repolitizar. Então, essa posição do Russomano obrigou a ter um verdadeiro debate no finalzinho da campanha, nas 2 últimas semanas. Houve uma repolitização, e eu acho que isso significa um sinal muito grande de vitalidade da democracia. Ou seja, que a democracia consegue, então, lidar com figuras que despolitizam a política, né? Que normalmente são associadas a um populismo de tipo conservador. Ele teve 22%, Celso Russomano. Ele liderou, mas acabou com 22%, ficou em terceiro lugar. Ele é um perdedor ou ele é um ganhador porque teve esses 22%? É assim, eu acho que ter 22%, além do mais sendo um sujeito com pouca história, tem uma presença na mídia, digamos assim, mas pouca história política, acho que significa um ganho. Ele não tem uma identidade política, me parece significativa uma história institucional. Então, será um ganho de fato se ele conseguir transformar isso e permanecer no cenário político. Senão, eu acho que ele pode virar poeira, como ele virou no final da eleição. Marcos. Esse é o problema de uma cidade que é dividida entre PT e anti-PT. Então, quem é a terceira via é sempre um problema para consolidar essa terceira via. Então, é preciso ver se o Russomano vai ser capaz de consolidar uma terceira via. Para isso, ele vai ter que ter mais consistência do que ele teve. Agora, ele encarnou uma parte do eleitorado que não está contente com a divisão PT-anti-PT. Mal comparando, que Marina Silva fez na eleição presidencial. Ela teve muito voto e depois ela não está tendo uma atuação muito expressiva. Exatamente, eu acho que a comparação é correta. Você quer falar, eu só queria dizer no cenário nacional? nacional, acho importante que o PT não tenha conseguido fazer todas as capitais que queria, porque me parece que a democracia é sempre melhor quando ela está multifacetada. Toda vez que você tem algum partido, seja lá ele qual for,
que faz muito Estado e município, eu acho que a democracia perde. Agora, bom, a gente vai encerrar esse bloco. No próximo bloco, o colunista Clóvis Rossi, o editor de Mundo, Fábio Zanini, vão comentar uma outra eleição importante que ocorreu hoje na Venezuela. Até lá.